Voltamos com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, aqui da cidade de Cajazeiras, que tem como idealizador o nosso amigo Peterson Santos de Andrade. Estou aqui diariamente de segunda a quinta-feira, apresentando um pouco da vida de cada personalidade aqui da cidade de Cajazeiras e também da região. Hoje vamos para Souza e vamos conversar com ele, o nosso amigo Levi Dantas, que inclusive faz o seu programa de entrevistas amanhã, sexta-feira, de 6 às 7 horas, direto da cidade de Sorriso. Levi Dantas, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite a você, Caliel, boa noite ao Peterson Santos, aos internautas do Diário do Sertão, esse veículo de comunicação que tem conquistado a população sertaneja de Cajazeiras, da Paraíba como um todo, porque tem conseguido fazer ao longo da sua existência, e são poucos anos de atuação no jornalismo virtual aqui na Paraíba, um trabalho diferenciado, a começar pela atitude mais recente dos diretores desse veículo, que é conseguir transmitir ao vivo, online, para todo mundo e para todo mundo ver e ouvir também, um programa, na verdade 2 programas, né? Na verdade 3 programas. Temos o Interview, que você apresenta, o Top 10 do Saul Soares e o Cidade Notícia, que eu apresento às sextas-feiras, diretamente da cidade de Souza. Então, satisfação muito grande estar aqui, em poder conversar com o público cajazeirense, com os internautas do Sertão, que a gente tem um carinho muito grande. Levi, da cidade de Souza. Natural de Souza. Começou sua vida profissional também na cidade de Souza? Com 17 anos de idade, adolescente, recém-chegado de 2 cidades do estado de São Paulo, onde morei no bairro Aricanduva, e São Bernardo do Campo, onde fiquei mais tempo, cerca de 2 anos. Aquela típica história do imigrante nordestino. Os pais saíram de Souza para tentar melhorar a vida em São Paulo. Passou algum tempo, pouco tempo é bem verdade, 2 anos e meio aproximadamente. Não deu certo por lá, voltamos para a terrinha. Aqui, 1 mês depois, na volta aos estudos, ao Colégio Polivalente 2, que eu tenho um carinho muito grande por aquela escola, retomei os estudos, lá conheci um amigo que é natural de São Caetano do Sul, mas os pais são da cidade de Souza, tinha uma tendência, já fazia programas de disc jockey, musicais, e aí a gente se conheceu, as coisas se encaixaram, ele saiu da emissora e eu fiquei no lugar dele. Não na mesma função, mas numa outra função. Como foi que surgiu essa paixão, esse interesse de Levi Dantas pelo rádio? Olha, a minha mãe diz o seguinte, que eu era pequenininho, morava no sítio, e ficava em volta da casa conversando sozinho, como se estivesse apresentando um programa, possamos assim dizer, se não for uma coisa exagerada. E de forma natural, de forma até inconsciente, aquilo foi tomando conta de mim, até que na adolescência eu passei a gostar muito de rádio. Já gostava na infância, é bem verdade, mas não tinha um entendimento do que era um programa jornalístico, do que era um programa musical. Me lembro muito bem que eu ouvia algumas emissoras aqui de Cajazeiras, como a Difusora, como a Alto Piranhas, em meados da década de 80, e assim passei também a escutar as emissoras da cidade de Souza. Houve uma identidade maior lá em São Paulo, pois lá tem muito mais emissoras, e foi justamente uma época em que, aqui, quando a gente saiu de Souza para morar em São Paulo, a única FM que a gente escutava era Patamuté, aqui de Cajazeiras. Souza não tinha ainda nenhuma FM, e lá eu pude escutar várias emissoras de frequência modulada. E aí eu gravava programas, gravava shows, inclusive uma dessas gravações de um show de uma banda gaúcha chamada Engenheiros do Havaí, foi justamente o que serviu para despertar a atenção de Júnior Moreno. Na época era chamado de Júnior Pop, inclusive até trabalhou aqui em Cajazeiras, em Pombal também, depois Petrolina, hoje está em Recife. Aliás, abri um parênteses, ele esteve conosco na semana que passou, quando estava de férias, veio visitar os parentes na cidade de Souza, despertou a ele esse show que eu tinha. Ele fazia um programa musical na Rádio Cidade, que hoje é a Rádio Líder FM, onde eu trabalho há mais de 20 anos, e como eu emprestei para ele esse show exclusivo,
ele ficou muito satisfeito porque foi, digamos assim, uma coisa inédita, exclusiva, um material que eu tinha que serviu para o programa dele. E aí, talvez como no seu subconsciente recompensa, ele estava depois saindo da Rádio Cidade, resolveu propor à direção da emissora se eles não queriam me contratar para trabalhar lá. E aí aceitaram, fiquei mais ou menos uns 6 meses na função de discotecário, fazia a programação musical da emissora ao longo do dia, e aí eu passei por outros cargos e estamos lá até hoje ainda. Muito bem. No caso, a Líder FM foi a primeira emissora que você trabalhou? E única. Até hoje? Até hoje. 21 anos a completar. Faço em maio 21 anos. Mas ao longo desses 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas, você deve ter recebido convite de outras emissoras, creio eu. Sim. Por que sim. não aceitou? Por que não aceitar? Eu acho que é a paixão, o amor pela cidade de Souza, a proximidade dos familiares, né? Eu sou de uma origem simples, humilde, e a gente precisa estar perto dos nossos familiares, né? A gente tem um pouco desse sentimento de humanidade, de querer fazer algo pelas pessoas, não só familiares, mas pessoas de modo geral. A gente tem conseguido assim ao longo do tempo, Caliel, fazer com que a gente crie uma identidade e, logicamente, que surgiram propostas, não só da Paraíba, mas também de outros estados, como Caicó, no Rio Grande do Norte, mas de paixão mesmo, de coração, eu resolvi ficar e estou ficando na cidade de Souza. Quando você decidiu assim ingressar na vida, no mundo radiofônico, no mundo do rádio, a sua família fez alguma resistência? De maneira alguma. Apoiou totalmente? Total apoio. Tem algum histórico de parentes que tenham passado também pelo rádio, que tenham militado na imprensa? Não. Na verdade, existe um parente distante, né, que chama-se Rui Dantas. Até alguém já imagina que fosse um irmão, um primo muito próximo, mas a gente procurando conversar sobre a questão familiar, tem uns parentes dele, que são também meus parentes, mas fora ele não tem assim uma outra pessoa mais próxima que tenha direcionado o seu trabalho, a sua vocação para a comunicação. Quando a trajetória que você fez, você foi, como você falou, discotecário, não é isso? Isso. Aí depois você foi, me conta um pouco da sua evolução. Discotecário, chegou a ser controlista também, fez Isso. policial também, até chegar hoje, que é a sua área que você escolheu, que é o jornalismo. Exatamente. Eu só não transmiti vaquejada, até porque também eu não sei. Futebol também já transmitiu? Futebol também não. Vaquejada e futebol. Eu fui discotecário, fiquei mais ou menos uns 6 meses. Depois passei a ser operador de áudio, né? É uma área que praticamente todo radialista ele passa por ela. E é muito satisfatório você saber que o que está no ar é em função daquilo que você produz durante o dia. Em seguida eu fui convidado para fazer programa musical, passei um tempo, comecei fazendo só aos domingos, depois às quintas e sextas, quando estava tudo preparado para que eu assumisse um horário nobre, das 9 a meio-dia, fazendo o programa musical também, porque um colega estava saindo da cidade, ele resolveu ficar, e aí a minha estreia foi por água abaixo, né? Depois disso eu continuei como operador, como disc jockey. No meio da década de 90 surgiu uma inovação no rádio em Souza, que foi a inserção de programa jornalístico em FM, que não tinha. Nossa emissora, já com o nome Líder, deixou de ser Rádio Cidade, o nome Fantasia, em 93. Mas já entre 94 e 95 surgiu a ideia de se implantar de meio-dia às 15 horas um programa jornalístico em FM. Até então, em Souza e na região, só tinha nas rádios AMs. Cajazeiras só tinha nas AMs, Souza só nas AMs, Pombal, Patos, eu não me recordo bem se até Campinas, João Pessoa, mas Souza no Sertão foi a primeira cidade a implantar um programa de radiojornalismo numa emissora FM, que foi o programa Radar. Eu era operador do horário. O repórter policial, na época, era o William Soares, que hoje está na emissora, apresentando também um programa jornalístico. Mas o que acontece? Quando ele foi tirar férias, a direção, juntamente com o Rui, que apresentava esse pioneiro programa jornalístico, me convidou para fazer gravado uma semana como teste, como seria a minha desenvoltura fazendo área policial, né?
Eu confesso a você, Caliel, que foi uma paixão à primeira vista, fazer jornalismo. Até então eu não fazia. Ou era disc jockey, tinha sido discotecário, ou era apresentador de programas musicais. Mas assim, foi uma coisa que me fascinou, que eu me identifiquei rapidamente, e dessa semana gravado, para você ter uma ideia, né, eu fiquei muitos anos, cerca de 10 a 12 anos, fazendo estritamente informações da área policial, né, na mesma emissora, na Rádio Líder. Essa parte foi praticamente uma imposição fazer, foi uma oportunidade que você pegou fazer a área policial, mas você estava sempre mirando em ter uma oportunidade de fazer um programa jornalístico nessa mesma área. Como é que se deu essa migração? Qual foi o fator? Qual foi o momento cruciante, assim, deixou a área policial e agora foi fazer jornalismo? Quando, a partir de 2000 para 2001, eu já fazia um programa policial, né? Já não tinha mais a companhia do Rui, que ele tinha saído para João Pessoa. Eu fiquei na emissora fazendo só policial. Vieram outros apresentadores para o horário de meio-dia às 3 horas da tarde. E o que acontece? Quando foi em 2001, eu passei a apresentar um programa policial no horário da manhã, que foi outra novidade. Até então, nenhuma emissora FM de Souza tinha programa jornalístico pela manhã. Todos eram de meio-dia às 3 horas da tarde. E eu criei, na ocasião, por sugestão da então diretora Paula Francinetti, o Rádio Patrulha 97, que apresentava estritamente notícias da área policial, com duração de 30 minutos. Depois, o noticioso aumentou para mais meia hora. Eu consegui mais meia hora, então totalizando 60 minutos. Só que na apresentação desse programa, muitos ouvintes traziam assuntos que não eram policial. Reclamavam de um calçamento estourado, reclamavam de um esgoto estourado, reclamavam de falta de lâmpadas, problemas do cotidiano, do dia a dia. E eu percebi que o horário necessitava da inserção de outras informações que não eram apenas as notícias policiais. Foi quando, em 2004, eu decidi criar o Cidade Notícia, que está no ar até hoje. Faço, são 2 horas, das 7 às 9 horas da manhã, pela Rádio Líder. Quando você estava fazendo a parte policial, que é uma parte muito complicada, né, lidar com criminosos, às vezes você pode fazer uma denúncia, e hora por outra você corre o risco de ser ameaçado, de receber uma ameaça. Você passou muito por isso? Por situações de ameaça, de perseguição? Olha, Caliel, muito não, porque a gente procurava respeitar quem estava do outro lado. Respeitar não só o ouvinte, mas principalmente quem se envolvia com o fato. Eu acho que, assim, no sentimento humano, não é porque o cara é acusado que você deve apedrejá-lo, né? Ele tem, logicamente, seu... Eu sempre costumei dar oportunidade para que o outro lado pudesse falar. Mesmo que não tivesse razão, mas em função do bom jornalismo, daquilo que eu aprendi lá atrás, e devo isso muito a Rui também, como você montar uma matéria, como você preparar uma notícia, como você levar até o ouvinte uma informação, procurava muito fazer isso. Mas também não impedia que alguém não gostasse do resultado que fosse levado ao ar. Aconteceu sim comigo por cerca de 2 ou 3 vezes, de receber ameaças veladas, tanto que eu passei a ter alguns cuidados, mas que não passaram, graças a Deus, dessas ameaças, né? Eu prefiro aqui não revelar nomes, até porque uma dessas pessoas já faleceu, outra não vive mais na cidade e a gente deixa para lá, faz de conta que não aconteceu nada. Então você não concorda, por exemplo, com alguns jornalistas ou apresentadores da área policial que atacam, às vezes, um criminoso, que faz um sensacionalismo muito forte em cima da má notícia, do crime? Você não concorda com esse tipo de jornalismo? E pior que hoje, tanto no rádio como na TV, está muito propagado esse tipo, né, de jornalismo policial sensacionalista. Né? É verdade, é o que chama a atenção, né? Já aconteceu comigo em oportunidades de fazer um trabalho semelhante a isso aí. Hoje eu não faria, mas também não repudio quem faz. Quem hoje age assim, lá na frente poderá descobrir que não deveria ter feito. Isso eu digo por experiência própria, né?
A gente tem que respeitar. Agora, também não é passar a mão na cabeça do elemento, do bandido, do cara que comete um crime hediondo, um crime perverso. Principalmente os crimes contra a vida, né? O latrocínio, o homicídio, enfim, a gente não deve tratar bem essas pessoas. Mas também você não pode jogá-lo numa vala comum. Você tem que ter uma dosagem aí. Um pouco de senso de ética. Tem que ter um pouco de senso de ética, porque daqui a pouco o cara sai da cadeia, vai se encontrar com você no meio da rua. E aí? Quem perde é você ou é ele? Você tocou num ponto, Levi, que agora me veio uma curiosidade. Ele disse, não, é o que está fazendo sucesso. O sensacionalismo, o cara vai, bate na mesa, sobe em cima da mesa, faz o maior alarde em relação para dar notícia da área policial. Mas é aí que está quem está para quem? O jornalista, apresentador, está para dar ao povo aquilo que o povo quer, ou o povo realmente está tendo aquilo que merece ter no rádio, por exemplo? Na época em que eu era repórter policial, Caliel, a gente passava 30 minutos, 40 minutos mastigando um assunto, porque não existia uma velocidade rápida de informação. Hoje, eu até estava outro dia conversando com alguns amigos, com o Ademar, lá da 104 FM, e outros colegas de imprensa de Souza também. A gente acontecia um fato numa sexta-feira à tarde, depois do programa. Na segunda-feira, meio-dia, você ia dizer lá, tipo, desempregado mata costureira a facadas. Essa seria a manchete. Hoje não é mais. Hoje a manchete seria, costureira foi sepultada. Você já dava uma continuação daquele fato que aconteceu. Porque antes as pessoas não tinham acesso à internet. Acontece um fato hoje, tem situações que o fotógrafo do site chega antes da guarnição de polícia. Já há um imediatismo bem maior e bem mais eficiente também. Então, no rádio, há isso aí, há essa questão de você não ser uma coisa mais imediata, entendeu? Aí você me pergunta, isso é bom? Eu acho excelente, porque as pessoas cada vez mais acompanham. O fato que aconteceu sexta-feira passada, talvez o internauta nem queira mais saber dele na segunda-feira, quando vai ter o programa de rádio, porque ele já viu no site, ele já viu o vídeo, ele já escutou o áudio, ele já viu as fotos, se inteirou de tudo. Então há essa rapidez. E se o rádio também não souber acompanhar isso aí, ele poderá perder espaço para o veículo virtual. Então tem um fato que eu acredito que é um dos fatos que mais tenham marcado a sua carreira como jornalista e como repórter, foi a cobertura daquele assalto que teve ao Banco do Brasil da cidade de Souza. Foi em que ano isso? 12 de maio de 98. Como é que aconteceu isso? Você foi para lá, fez a cobertura? Exato. Eu estava me preparando para dar as manchetes do programa, as manchetes policiais, por volta de 5 minutos para meio-dia, quando recebemos uma ligação de uma fonte confiável de que a agência do Bradesco estava sendo assaltada. A nossa produção se mobilizou. Na época, Rui era o apresentador do programa Radar Líder, eu era o repórter policial, tinha também outros companheiros, e fomos mobilizados. De início, eu fui para o Bradesco. Chegando lá, não tinha nada. O assalto era no Banco do Brasil. O Banco Bradesco e o Banco do Brasil, eles ficam muito próximos, na mesma rua, e a distância de 100 metros, 120 metros por aí. Eu fui tão focado que era no Bradesco, que eu passei perto do Banco do Brasil e não vi movimentação nenhuma. Mas lá já estavam os bandidos. Faltando 5 minutos, 10 minutos para meio-dia. Volto para o estúdio dizendo a Rui que não tinha assalto. Aí os telefones da emissora começaram a tocar de pessoas informando que tinha um assalto no Banco do Brasil. O que é que acontece? Como eu estava me preparando para dar a manchete, George Wagner, que é um companheiro nosso também, que fazia à época o radar, foi escalado para ir para a frente do banco. E eu dei a manchete e corri para o Banco do Brasil. Chegando lá, como eu já fazia realmente a área policial, eu comecei a narrar o que estava acontecendo. O tiroteio, a troca de tiros, né, bandido atira, polícia atira, reféns.
Tudo isso acontecendo na parte interna do banco, dentro do banco? Dentro e fora. Dentro e fora? Dentro e fora. Em direção ao banco, porque tinham como bandidos... também do banco em direção ao centro. Vamos conferir o áudio. Atenção, sai um homem do banco agora e atira em direção aqui ao centro da cidade. Eu vou até pedir para o nosso companheiro Jorge Wagner para ele se afastar um pouco, porque supostamente é um assaltante, as pessoas estão correndo, ele com um... A gente dá para ouvir os disparos. O que aconteceu agora? Atiraram na porta do banco, caiu, o cabo caiu lá dentro. Olha, são disparos... Levi, tenha cuidado. Eu estou aqui me escondendo, Rui, justamente na prefeitura de Souza, para não correr o risco desses disparos atingirem um de nós aqui. Vocês podem ouvir através... Está ouvindo os disparos, Levi? São disparos estão atirando do interior da agência. Nós vimos quando... Peça para o pessoal se afastar, Levi. Camisa branca saiu do interior da agência e efetuou disparos aqui na rua, aqui em frente à Prefeitura Municipal de Souza, onde nós estamos. Ô Levi, tem muita gente por aí? Muita gente, realmente muitas pessoas mesmo. Eu vou aqui procurar uma posição mais estratégica, aqui em cima. A gente ouviu nitidamente os balaços. Muitos disparos, policiais se escondem dentro de carros. Momento de tensão. Tensão mesmo, tensão. Entendeu? Quem é que tá... Parece que existe... Algumas pessoas dizem que tem alguém baleado. Nós não conseguimos localizar. Dá licença aqui um pouquinho pra gente passar aqui pra ver, tentar uma melhor posição. Mas nós percebemos, olha, um outro assaltante com um malote, deve ser dinheiro com certeza. Estão atirando, Levi. Então, a gente tá com muito cuidado nisso. É um assaltante moreno, com calça jeans azul e camisa azul também. Ô Levi. Um malote de dinheiro com certeza. E ele está atirando? O policial agora atira em direção ao banco, ele se esconde por trás de um muro. Existe outro policial quase que em frente ao colégio comercial, em posição de combate. Existe outro grupo de policiais em cima do banco. Agora o assaltante está lá. Ele está querendo fugir. Tem algum refém, Levi? Não tem refém. Ele está com uma espingarda e está apontando em nossa direção, inclusive. Levi. Realmente tensão, muita tensão. Pedi para você... Tem um refém. Quem é o refém? E atenção, um assaltante sai da agência com uma jovem com a arma apontada para ela e do outro lado, agora ele vem na rua. Pelo amor de Deus. Deus. Ele está aqui em frente à prefeitura. Um policial está com a arma apontada para ele e ele está com um refém. Ela pede socorro. Quem é a moça, Levi? Não podemos identificar, é uma jovem, ela deve ter no máximo 18 anos. Ele está com um revólver apontado em sua cabeça. Atenção, a gente chama reforço da Polícia Militar. Ô Rui, ele está caminhando em direção ao colégio comercial. Nós aqui estamos no prédio da Prefeitura de Souza. Atenção, a gente chama reforço da Polícia Militar. Muito bem, tá aí, pela narração, pelo áudio que a gente está escutando, a gente percebe claramente a tensão que você passou naquele exato momento. Você, obviamente, acredito, você ficou com medo, tremeu. Você ficou aonde mais ou menos ali, né, no banco, por trás de um carro? Quando eu cheguei lá, eu fiquei em frente na prefeitura, nas escadas da prefeitura, que fica justamente em frente ao Banco do Brasil. Quando o assaltante morreu, quando confirmou realmente a morte de um dos assaltantes, o que saiu do banco com um malote de dinheiro, o que na narração eu falava que estava de camisa azul, calça azul, quando ele tombou em frente ao banco, aí é que a gente se aproximou ao banco, juntamente com os policiais. Na hora do disparo que matou o assaltante, né, por coincidência eu já estava me preparando para ir mais perto do banco. Tinha um carro, um caminhão, que tinha um soldado, um policial na cabine do veículo, que eu tenho a impressão que foi justamente dele que saiu o disparo. Quando eu me aproximei dele, eu já olhei para frente do banco e estava o bandido morto. Quando houve a confirmação da morte, muita gente foi para perto do bandido. A polícia ficou justamente na espreita, tentando prender alguém, capturar mais alguém. Foi quando houve o disparo, confirmou a morte do bandido. Os outros comparsas, alguns saíram do banco, tentaram fugir e foram capturados pela polícia no carro que eles estavam tentando fugir.
né? E depois disso surgiu a informação teve de que... alguma outra vítima fora o assaltante? Não. Fatal, não teve. Surgiu a informação de que tinha gente ainda dentro do banco com reféns, mas não passou do alarme falso, a polícia entrou e não conseguiu levar nada. Na época foi informado oficialmente que levaram R$8.000, mas os bandidos, quando foram presos, alguns no Ceará, inclusive aqui num distrito próximo a São José de Piranhas, que eu não me recordo, Cuncas, né? Região de Cuncas, eles eram pernambucanos e foram tentar fugir pela linha do trem, né? Para tentar chegar ao Pernambuco, e se perderam na serra e a polícia acabou prendendo, né? Na ocasião eu fiz entrevistas com alguns deles e eles disseram que não levaram nenhum dinheiro, né? Surgiu a informação que roubaram R$8.000, mas aí eu confesso que depois que eu saí da área policial não acompanhei mais o caso, não sei qual foi o desenrolar desse inquérito policial, desse processo. Mas sentiu medo? Claro, só fui perceber o medo por volta de 8 horas da noite, né? O assalto foi meio-dia. Depois disso, ainda teve alguns elementos feridos, foram para o hospital, a questão da refém, né? A refém era uma moça que mora lá na cidade de Souza, e houve aquela questão do choque, a gente foi acompanhar e tudo mais. Muito bem, estamos conversando com o radialista que tem 21 anos de carreira lá de Souza, nosso amigo Levi Dantas, que inclusive amanhã, nesse mesmo horário, vai estar comandando o Cidade Notícia direto da cidade de Sorriso. Vamos para um rápido break comercial e daqui a pouquinho voltamos nesse bate-papo com o Levi Dantas aqui no programa Interview dessa quinta-feira. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube das Fitas, Retão de Mandaíra, João Pessoa, com a animação de... B-Boy, banda jovem guarda. Estou guardando o que há de bom em mim. Uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Febre. E você tá com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo também. Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha. Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338.
Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, a TV do nosso amigo Petson Santos de Andrade, o homem da comunicação de Cajazeiras, pioneiro na comunicação aqui em todo o Sertão. E hoje o nosso entrevistado é ele, Levi Dantas, o nosso amigo radialista e também apresentador do programa Cidade Notícia, que vai ao ar todas as sextas-feiras, de 6 às 7 horas da noite. E amanhã já tem um entrevistado marcado e agendado, que é o André Gadelha, não é isso, meu amigo Levi? Exatamente, né? A gente faz o programa na cidade de Souza e semana passada nós ouvimos o ex-prefeito Fábio Taironi, que citou muito André Gadelha na sua entrevista. E nós agora fomos à procura de André, que foi citado por Fábio Taironi. Entre outros assuntos, logicamente, vamos tratar dessa questão, saber se André vai ou se não vai alfinetar Fábio Taironi, se vai revidar ou se não vai revidar. Tratar também das questões administrativas. Amanhã completa 60 dias do governo André Gadelha. E, evidentemente, também tratar de política. Eu vou fazer uma pergunta a André, eu estou até com curiosidade de saber a resposta dele. Se o secretariado dele está realmente correspondendo. E se aquele que não estiver correspondendo, se ele vai ter coragem de botar para fora. Vou perguntar a ele e a resposta os internautas vão saber amanhã. Mas você que está em Souza diariamente, como é que você está vendo esses 60 dias aí do governo de André Gadelha? Você acha que já tem algum secretário que não está conseguindo engrenar ainda a coisa? Olha, a imprensa, de um modo geral, e eu não fujo dessa situação também, tem sido, não vou dizer generosa, mas cautelosa com a gestão de André. A gente deu um tratamento a Fábio Taironi, em 2009, de dar a ele 100 dias para arrumar as coisas. É diferente um gestor pegar o governo de um aliado do que pegar um governo de um adversário, né? Por mais que haja uma transição, por mais que haja um discurso, na prática a situação a gente sabe que é bem diferente, Caliel. Às vezes alguém arma uma pegadinha para o outro. E a gente, como deu 100 dias para Taironi, também estamos dando os 100 dias para André Gadelha. Esses 100 dias se completam no dia 10 de abril. A partir disso, a gente vai ter condições de ter uma ideia mais formada, mais centrada do que está acontecendo. Mas algumas observações devem ser feitas, como também fizemos no governo Taironi em 2009. Umas coisas a gente já sabe, já tem noção de que vai dar certo, e outras coisas a gente entende que talvez elas mereçam um retoque, mereçam aí uma correção, porque pela experiência que a gente tem, conversando até com pessoas que são políticas na cidade de Souza, a gente percebe que alguma coisa ali parece que não vai funcionar bem, mesmo depois desses 100 dias. Então a gente está naquela área de mais observar, né? Por isso que eu vou perguntar amanhã a André Gadelha e vou sentir dele, pela maneira de falar, né, pela firmeza nas palavras, a gente percebe se aquela área está acertando, se aquela área está errando. Tem umas coisas que precisam de um retoque. Isso aí é fato e eu acho que inteligente, consciente, como é André, né, ele deve estar percebendo isso, né? Se ele tiver condições, se ele realmente tiver pulso, ele vai mexer, né? Comenta-se na cidade que alguém não está satisfeito e tal, mas vamos saber dele amanhã, né? Com certeza. Amanhã você não pode perder de 6 horas a entrevista palpitante, Levi Dantas, juntamente com o prefeito André Gadelha. Mas você está mais presente na política da cidade de Souza. Me parece, me corrija se estiver equivocado, que o ex-prefeito Fábio Taironi, ele tinha até uma aprovação razoável, né, junto na cidade. Mas, de repente, não conseguiu lograr êxito com o seu sucessor, que é o deputado estadual Lindolfo Pires. Por quê? Aonde está o erro de Fábio Taironi não conseguir ser bem sucedido e colocar na prefeitura o seu sucessor? Era o nome que não era indicado? Era a rejeição do candidato dele? Eu tenho que concordar com o Taironi, com o que ele disse sexta-feira passada. Ele viu erros no governo, mas não corrigiu. Ele errou. Seus secretários erraram. Eram taxados de arrogantes, de prepotentes. Evidentemente, Caliel, que nem todos. Nem todo mundo é igual, né? Existem alguns mais iguais que os outros, mas todos não são iguais.
E Tairone não teve a percepção de corrigir isso a tempo. A prefeitura esteve envolvida pelo menos 2 ou 3 anos em denúncias diárias, constantes, nas emissoras de rádio, de problemas na saúde. Tanto que Fábio Tairone deixou o mandato, deixando a cidade na 197ª posição de saúde pública da Paraíba. Ele teve tempo suficiente para corrigir isso aí, mas as informações que ele mesmo prestou e que a cidade vinha falando isso depois do insucesso do seu grupo político nas urnas em 2012, a questão do excesso de confiança. O grupo Tairone, formado pelo próprio, por Lindolfo, por João Estrela e outras pessoas, confiaram demais porque tinham na mão a prefeitura, o governo do estado, o poderio financeiro também de alguns empresários que se envolveram na campanha, muita gente da classe médica e, obviamente, confiaram também em determinadas pesquisas de consumo interno que eram feitas, preparadas todas as semanas. Praticamente todos os dias, o grupo composto por Tairone, Lindolfo e João Estrela mandava fazer pesquisa. Teve até a situação, Caliel, de que o eleitor mentiu para quem ia fazer a pesquisa. Por que então mentiu? Muita gente era ligado ao governo do estado e à prefeitura. O vínculo empregatício. O vínculo empregatício, tá entendendo? E ficou ali meio que desconfiado. Pô, esse cara está aqui toda semana me entrevistando para saber em quem é que eu voto. Alguém deve ter mandado ele aqui para me testar. Isso aconteceu. Associado a isso, aí já é o entendimento meu, não é o que diz Tairone, Lindolfo ou João Estrela, que eles concordaram que as pesquisas falharam, que houve excesso de confiança em função disso, aquela questão do que eu acabei de falar da máquina. Na minha modesta opinião, houve também uma questão relacionada ao tratamento que foi dado durante esse tempo todo a alguns setores, pessoas que ligavam para as emissoras de rádio, cobravam um médico, simplesmente o médico não aparecia, a prefeitura não tomava posições e aquilo ficava por aquilo mesmo. Quando alguém fazia denúncias contra o governo, dificilmente algum secretário, algum assessor rechaçava, respondia, ou até mesmo cuidava em corrigir aquela deficiência. E aí você sabe, né? A primeira informação ela marca muito. Como não houve a defesa por parte do poder municipal, prevalecia para a opinião pública aquela informação de que aquilo realmente apresentava problemas. Na sua vivência no rádio, na parte jornalística agora, teve algum momento tenso que você teve que enfrentar? Alguma gafe? Já cometeu alguma gafe no rádio? Algum deslize assim no ar, assim, que você ficou constrangido? Já. Você recorda-se de alguma? Especialmente no começo, a gente não tinha ainda o domínio da locução, né? A gente trabalhava num estúdio em que as dificuldades técnicas eram muito grandes, o rolo, né? A famosa cacheta, a fita cassete e o picape com o vinil, né? E o microfone amarrado de barbante. Eu já trabalhei, já apresentei programa em que o microfone era amarrado com um barbante e servia para 2 emissoras, uma FM e uma AM. Então tinha um colega, a sorte que ia, as 2 emissoras ficam no mesmo prédio. Eu falava um pouquinho, o colega da outra rádio vinha, pegava o microfone e ia falar. Nossa, mãe. E depois eu ia lá e pegava. Isso aconteceu, era um programa aos sábados à noite. Teve uma certa noite que eu me irritei e acabei com o microfone aberto, soltando alguns palavrões, isso aí saiu no ar e já sabe o que aconteceu. Sério? E a emissora chamou, repreendeu, quis demitir, teve alguma? Eu acho, foi contornável? Eu acho que o diretor está sabendo agora disso, né? Está sabendo agora? Nossa, o diretor de hoje da Lida quem é? Hoje a emissora é dirigida por Rafael Estrela e Antônio Por Deus. São 2 pessoas de nossa estima, né? Rafael o diretor pela manhã e Antônio Por Deus à tarde, sob a presidência do atual vereador Lafayette Gadelha e sua irmã
Miriam Benevides Gadelha. Lafayette Gadelha, você é até suspeito de falar, já que você trabalha na emissora, que é do grupo dele, que pertence a ele. Mas, você, além disso, é um jornalista e também tem sua opinião e tem uma visão ampla de alguns fatos presentes e até mesmo vislumbrar um pouco do futuro na política. Você acredita que Lafayette tem um futuro promissor? Você acha que ele vai seguir os caminhos de Salomão Gadelha? Isso só o tempo dirá, mas ele tem inteligência, raciocínio. Foi o vereador mais votado, foi isso? 2.833 votos, o mais votado de toda a história política de Souza. Eu acho muito difícil alguém repetir essa votação, até eu mesmo, viu? Porque você sabe que o eleitor é exigente. Esses votos seriam os votos entre os devotos de Salomão? Também, uma grande parte. Eu, quando entrevistei Lafayette, no primeiro programa Cidade Notícia, junto com o vereador Batatinha, ele confirmou e concordou com isso. Muita gente envolvida com o clima de comoção, Salomão, Aline, o jovem perdeu o pai, perdeu a mãe de forma trágica em ambas as situações, tem uma irmã pequena de 12, 13 anos para cuidar, enfim, houve aquela comoção. Não sei se isso vai se repetir daqui a 4 anos, porque daqui a 4 anos, já vamos fazer aí muito tempo da morte de Salomão, muito mais tempo da morte de Aline, e o vereador, quando assume, ele vira vidraça, É verdade. Salomão Gadelha, na sua opinião, mais como jornalista do que como cidadão, foi um dos grandes políticos da cidade de Souza? Foi um grande político. Salomão tinha uma inteligência rápida, tinha um raciocínio ligeiro, porém desorganizado. Se ele fosse mais organizado, eu acho que ele teria obtido mais sucesso. Suas ideias interessantes. Salomão Caliel, ele implantou na cidade de Souza algo que você dificilmente vê em outros municípios. E eu se fosse um prefeito, já teria feito isso. Implantar 2 salários para os agentes de saúde. Quem está na casa do cidadão, sabendo se ele está doente, sabendo se ele fez feira, sabendo se ele tem remédio, sabendo se ele tem roupa, sabendo quanto ganha, sabendo o que veste, sabendo para onde anda, se tem lazer ou se não tem, se tem TV, se tem geladeira em casa, se tem fogão, se não tem nada, se tem luz em casa, se tem água, é o agente de saúde. Salomão, para reconhecer o trabalho dessa categoria, o governo federal paga um salário mínimo a um agente de saúde e ele mandou um projeto para a Câmara aprovou, concedendo mais um salário para esse agente de saúde. Poderia o mundo desabar no governo de Salomão, mas um agente de saúde nunca iria dizer que o governo estava ruim. Repassava para o cidadão a boa impressão. Não, minha senhora, não é isso não, o governo está bem. Claro que a pessoa é valorizada, e é importante que isso aconteça, não só a valorização financeira, mas a valorização como ser humano, no sentido de dar força, dar soluções, dar condições da pessoa se sentir bem trabalhando, e Salomão soube aproveitar muito isso. Então, ele era uma pessoa muito inteligente, tinha um pensamento 20 anos na frente da gente. Quem praticamente aí fez com que o petróleo fosse difundido na região de Souza foi Salomão. Sabia que existia poços de petróleo, indícios de petróleo num sítio na região de Lagoas Estrelas, mas se Salomão não saísse da prefeitura, do gabinete, e fosse até o Rio de Janeiro, na Petrobras, jamais aquelas licitações para definir empresa para explorar o petróleo teria acontecido. Interessante. Na sua vivência na parte jornalística, já teve muita briga com muitos políticos? Já teve ameaça de políticos? Já chegaram a pedir a sua cabeça na emissora algum político? Teve esses momentos intempestivos em relação a esse embate entre o jornalista e o político? Se teve de pedir a cabeça, não me avisaram. Eu desconheço. Mas teve situações em que eu tomei conhecimento de que pediram para tirar tal matéria do ar. E eu, assim, particularmente, Caliel, não é questão de orgulho, mas eu entendo que um radialista, um jornalista, não deve tirar do ar a matéria que escreve ou que fala. Ele pode dar uma versão, uma outra versão dos fatos, você adicionar à sua reportagem algo que aquilo você não inseriu na matéria inicial, mas tirar, isso aí não. Aconteceu uma vez
E o que foi que eu fiz? Eu fiz outra matéria. E aí a situação piorou para esse político. Foi querer tirar e foi piorar. Foi pior. Foi procurar o dono da rádio perguntou se eu poderia fazer isso. Eu disse que não. Eu disse que poderia conceder o espaço àquela pessoa que se sentiu prejudicada com a informação. Um assunto muito delicado, Levi Dantas, já que está falando de política, jornalismo e político no meio disso tudo, boa parte da imprensa, dos jornalistas principalmente, geralmente eles são ou se tornam assessores de políticos. E nesse meio campo acaba esquecendo um pouco da ética como profissional da área e acaba se tornando mais assessor do que propriamente jornalista. Você também tem percebido essa forma, essa distorção do jornalista em fazer a boa notícia? E a que se deve isso? Aí é o tipo da situação, Caliel Conrado, que a paixão fala mais alto do que a emoção. Porque político não é para pagar radialista para falar bem dele, não. E nem radialista é para pedir questões pecuniárias, recursos financeiros a político para falar bem dele, não. Quem tem que falar bem do político é o eleitor. Se o político toma uma atitude, elabora um projeto, consegue aprovar esse projeto na Câmara de Vereadores, na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado, em qualquer esfera da política brasileira, né, naturalmente as pessoas vão reconhecer isso. Eu acho, repito, político não precisa pagar radialista, não precisa pagar jornalista, não precisa pagar imprensa para falar bem dele, não. Ele trabalhe que naturalmente as coisas acontecem. E quando o profissional age dessa forma, e aí? Torna-se um mal? Ele está sendo antiético. Tem muitos da imprensa da Paraíba desse jeito? Veja só, Caliel. Eu tenho um patrocinador no meu programa. Eu vou citar um aqui. Supermercado Universo. Todos os dias eu faço a propaganda dele. Melhor preço, atendimento, aquela coisa toda. Eu não preciso estar dizendo que o dono é o cara mais santo do mundo, não. Ele está me pagando para divulgar um serviço dele, divulgar um produto dele. Não preciso dizer que o dono do estabelecimento é o cara mais honesto do mundo, certo? Eu posso até prestar um serviço institucional a uma Câmara, a uma Prefeitura, para divulgar um evento, um serviço, uma campanha que o município, que a idilidade esteja fazendo. É a coisa mais normal do mundo. Todo mundo assiste televisão e vê propaganda do governo federal, dos governos estaduais, seja Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, qualquer um. Isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, a situação se complica quando os dois lados confundem as coisas. Eu acho que a responsabilidade é bem maior de quem está contratando. Porque quem está contratando tem que entender que o contratado está prestando um serviço para divulgar o seu produto ou o serviço. Né? Não é porque eu faço uma campanha contra a dengue no município que o prefeito da cidade vai me exigir que eu fale bem dele. Eu posso até elogiar que a campanha está sendo bem feita, que as pessoas se cuidem para se proteger do mosquito da dengue. Né? Isso é uma coisa institucional. Então, se fugir disso aí, eu acho que já é falta de conduta ética. É complicado, tem muitos assim. Estamos conversando com o nosso amigo jornalista e radialista Levi Dantas, da cidade de Souza. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais informações e também finalizando nosso bate-papo com o Levi Dantas, que vai estar amanhã nesse horário conversando com André Gadelha, direto da cidade de Souza. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atual Net, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atual Net. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338.
A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube das Fitas, Retão de Manaíra, João Pessoa, com a animação de Big Boy, Banda Jovem Guarda. Estou guardando o que há de bom em mim. uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Febre. E você tá com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo também. Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha. Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com os momentos finais do programa Interview dessa quinta-feira, conversando com o nosso amigo radialista e jornalista, o homem que tem 21 anos de sucesso e credibilidade lá na cidade de Souza, nosso amigo Levi Dantas. Levi, a entrevista está muito boa, mas infelizmente nós somos escravos do tempo, né? Escravos do tempo, a gente está correndo agora contra o tempo. Levi, da cidade de Sorriso, casado, Levi? Casado. Casado com? Janaílza. Filhos? Duas meninas, sua idade. Maria Emília, Ana Júlia, 9 e 5 anos. As coisas mais belas do mundo. Pretende ter mais algum filho? Não. Não sente falta de ter um filho homem, por exemplo? Não. Até minha filha, por coincidência, perguntou isso hoje a mim, à tarde. Papai, o senhor, antes de ter a gente, queria que nascessem filhos homens? Eu disse, não, filhinha. O que Papai do Céu mandasse, Papai da Terra aqui aceitava. Você disse que há algum tempo ficou em Souza, 21 anos de história em Souza, mas hoje, com um nome já mais forte, com mais musculatura jornalística, se recebesse um convite de uma grande emissora e uma boa proposta financeira, você sairia de Souza? Teria que analisar, né? Mas eu acho que hoje, ainda mais, eu pretendo ficar na cidade de Souza. Como é que está sendo essa experiência nova sua de estar participando da TV Diário, do Diário do Sertão? Olha, quando você disse agora há pouco, TV Diário do Sertão, a TV de Peterson Santos, ele fez uma careta ali, eu fiquei pensando, daqui uns 15 anos, alguém vai dizer, lá em 2012, 2013, apareceu um doido lá em Cajazeiras, que colocou uma TV para todo mundo assistir, o mundo todo assistir. Eu achei isso interessantíssimo. Quando a gente trouxe para a Rádio Líder o sistema digital, de tocar música comercial, deixando para trás o rolo, a fita e o vinil, né? Foi uma coisa assim extraordinária, que repercutiu muito, não só na cidade de Sorriso, mas no sertão também. Quando a gente implantou o sistema de jornalismo em FM, foi outra coisa extraordinária, repercutiu bastante, um avanço. Quando fomos a primeira emissora de Souza a contratar bandas para se apresentar em praça pública, de graça para o povo, em Carnaval, São João, Aniversário da Rádio, foi uma coisa também extraordinária. Então, tudo que é novo, na minha concepção, é bem-vindo.
A internet hoje é uma tendência, é uma coisa que não é mais nova para o mercado. Novo é isso aqui. Você apresentar um programa como se fosse numa televisão aberta ou fechada na internet. Hoje todo mundo tem computador, né? Antigamente, privilégio da zona rural era ter água encanada. Hoje é normal ter computador na zona rural. Eu tenho vários contatos nas redes sociais de pessoas que moram na zona rural, não só daqui, mas de outras regiões também. Então isso é fascinante, Caliel, né? Vai chegar o tempo que isso aqui é como se fosse o vinil, o CD, a fita cassete. Outras tecnologias vão surgir, já se fala agora em 4D, né? A gente está correndo atrás do 3D, mas já existe por aí no mercado a tecnologia 4D. Exatamente. Então as coisas assim são uma velocidade incrível. Aquilo que eu disse, a notícia de sexta-feira, na segunda-feira, quem é internauta já é notícia velha. É verdade. Vamos para o jogo rápido? Um sonho. Continuar vivendo, pagando minhas contas, plano de saúde e colégio às crianças. Uma lembrança inesquecível da infância. A minha primeira dor de ouvido. Dor de ouvido? E única, graças a Deus. Até então deve ter sido terrível para lembrar até hoje. Foi. Não foi boa, logicamente, né? Muito bem. Se não fosse radialista, seria o quê? Eu sonhava, quando adolescente, ser piloto de avião. Piloto de avião? Não sei se chegaria lá, né? Mas o rádio me tomou conta. Seu pai e sua mãe? São tudo. Suas filhas? São tudo. Sua esposa? Amo-a. Foi namorador na infância? Aliás, na adolescência? Eu julgo que não, mas os amigos dizem que sim. Modesto ele, hein? André Gadelha? É um grande amigo. Salomão? Um eterno amigo. Governador Ricardo Coutinho? É esquisito. Como assim esquisito? Ele é temperamental. Isso é bom ou ruim? Eu acho que é ruim. Fábio Tairone? Nada contra. Câmara Municipal de Souza? Precisa recuperar a imagem. O que é que falta hoje em Souza? Grandes eventos, grandes obras. Se você pudesse mudar algo no Brasil, mudaria o quê? Eu mudaria... Faria com que a transposição saísse rápido. Presidente Lula? Bom presidente, populista, tem tudo para voltar. Dilma? Se não se cuidar, só fica 4 anos. Os deputados da Paraíba, principalmente do Sertão, como é que você avalia? Precisam melhorar o desempenho. Aparecem pouco, trabalham pouco, por isso que aparecem pouco. Citaria alguns nomes? Citaria. Por exemplo? Leonardo Gadelha. Precisa trabalhar mais. Precisa demonstrar, trazer serviços que possam ser reconhecidos pela população. Qual a melhor palavra que poderia resumir o nosso você, Levi Dantas? Você é generoso. 3 palavras que resumiriam o Levi Dantas. Seja generoso, por favor. Diga aí 3 palavras. Humano, reconhecedor das coisas que são feitas por mim, e eu reconheço todas as coisas que foram feitas por mim, e paciente. Já fui mais paciente, mas continuo sendo. Meu caro amigo Levi, foi um prazer imenso conversar com você. Desejo a você muito mais sucesso e deixar o espaço para que você possa aí fazer os seus agradecimentos finais e convocar a população para que amanhã possa assistir o seu programa de 6 às 7 horas, que é o Cidade Notícia. Mas antes disso, deixa eu mandar aqui um abraço para o nosso amigo Jader Gadelha de Souza, mandando um abraço para você. Presidente da Câmara de Nazarezinho. O Beto e o Charley, você conhece aqui, né? Conheço. O Vando, Campina Grande, o Carlos Magno, em Campina Grande. Ô, Carlinhos, abraço. A Lisiane Souza, o Elisandro também de Souza e também o Carlos Pires mandando um abração forte para você, acompanhando a entrevista via online. Abraço para todos, viu? Caliel, obrigado a você pela oportunidade, viu? A Petson, a toda a equipe do Diário de Sertão. Espero ter contribuído com aquilo que a gente repassou de informações. Dizer que as pessoas tenham no seu coração muita
humildade, reconhecer aquilo que é feito com esforço por você e que você possa também retribuir isso com outras pessoas. Ajudar as pessoas não faz mal a ninguém. Se quem recebe ajuda se sente bem, quem faz também se sente bem, né? A gente que veio de origem simples e humilde, né, faz uma coisa ali, outra acolá, às vezes reconhecido, às vezes não, mas o que vale é você perseverar, você acreditar que dias melhores possam vir. Muito bem, sucesso, meu querido. Um abraço, campeão. Forte. Tchau, tchau. Esse é o seu programa Interview da semana que acaba por aqui, quinta-feira. Mas temos um compromisso marcado e agendado logo mais segunda-feira. Já tem agendada a entrevista com a secretária de Finanças do município de Cajazeiras, a doutora Josefa Vanobia, segunda-feira, 6 horas, aqui no seu programa Interview. Amanhã, o nosso espaço é cedido a ele, Levi Dantas, com o Cidade Notícia. E o entrevistado de amanhã é o prefeito de Souza, André Gadelha. A todos vocês, o nosso abraço, sucesso, bom final de semana, fique com Deus e até segunda-feira com mais um Interview. E eu aqui, Caliel Conrado. Febre. E você tá com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo também. Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha. Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Ministério da Saúde, Governo Federal. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube das Fitas, Retão de Mandaíra, João Pessoa, com a animação de Big Boy, Banda Jovem Guarda. Estou guardando o que há de bom em mim. uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atual Net, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atual Net. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338.